Nada preenche esse vazio. Já se perguntou o porquê? Você pode até tentar organizar sua vida de todas as formas possíveis, ajustar horários, mudar planos, rever pessoas, estabelecer metas, mas enquanto Deus não estiver verdadeiramente em primeiro lugar, algo sempre vai parecer fora do lugar. Existe um vazio silencioso que nenhuma conquista preenche quando a prioridade está invertida. Você sente isso? Mesmo quando tudo parece estar funcionando por fora, existe um desalinho por dentro. E esse desalinho não é fracasso, é um chamado. Deus está te mostrando que nada ocupa o lugar que é dele. Colocar Deus em primeiro lugar não é um discurso bonito. É uma decisão que confronta o ego, a pressa e o controle. Porque, no fundo, o maior conflito do ser humano não é contra o mal externo, mas contra a necessidade de governar a própria vida sem depender de ninguém. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você abre mão da ilusão de controle e escolhe confiar. E confiar de verdade muda tudo. Talvez você tenha colocado Deus nos seus planos, mas não no centro deles. Chamou Deus para abençoar decisões que já estavam tomadas. Pediu direção depois de escolher o caminho. Orava quando sobrava tempo, buscava quando a dor apertava. Lembrava de Deus quando as forças acabavam. Mas hoje o céu te chama para uma mudança mais profunda. Não é Deus encaixado na sua agenda, é sua vida organizada em torno de Deus. Existe uma diferença enorme entre crer em Deus e viver com Deus como prioridade. Crer é reconhecer que Ele existe. Priorizar é permitir que Ele governe. E quando Deus governa, Ele transforma. Não apenas situações externas, mas estruturas internas. Ele ajusta pensamentos, cura intenções, realinha desejos e fortalece decisões. A transformação completa começa de dentro para fora. A Bíblia declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Perceba a ordem. Primeiro o reino, depois o acréscimo. Muitos querem o acréscimo sem o reino. Querem os resultados sem a entrega. Querem a transformação sem a prioridade. Mas Deus não trabalha fora da ordem. Quando a ordem é respeitada, o resto se encaixa. Você pode ter vivido anos tentando resolver tudo sozinho, carregando pesos que nunca foram feitos para você carregar, tomando decisões movido pelo medo, pela ansiedade, pela comparação. E mesmo assim, algo sempre parecia pesado demais. Isso acontece porque a alma só encontra descanso quando Deus ocupa o lugar que é dele. Fora disso, tudo vira esforço excessivo. Colocar Deus em primeiro lugar exige renúncia. Exige dizer não para algumas coisas que parecem urgentes, mas não são eternas. Exige rever prioridades, agendas, relacionamentos, hábitos. Exige parar de negociar valores para ganhar vantagens momentâneas. Mas essa renúncia nunca empobrece, ela liberta. Porque quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a remover pesos que você nem sabia que estava carregando. Talvez você esteja cansado de ciclos repetidos, promessas que começam e não se cumprem, planos que avançam um pouco e depois travam, relacionamentos que desgastam, emoções desorganizadas. Isso não significa que Deus se afastou. Muitas vezes significa apenas que ele foi colocado em segundo plano. E tudo que perde a prioridade, perde a força. Quando Deus está em primeiro lugar, decisões ficam mais claras. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a direção se torna firme. Você passa a decidir com base em princípios, não em impulsos. Com base em convicções, não em pressões. Isso traz uma paz diferente, uma paz que não depende do cenário, mas da certeza de estar alinhado com o céu. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Entregar não é apenas falar, é transferir o governo. É parar de tentar controlar tudo e permitir que Deus conduza.
E quando Ele conduz, mesmo caminhos difíceis produzem crescimento, mesmo esperas geram maturidade, mesmo perdas trazem aprendizado. Existe uma transformação que só acontece quando Deus deixa de ser opção e passa a ser fundamento, quando Ele não é mais chamado apenas em emergências, mas consultado em decisões diárias. Quando Ele não é mais lembrado apenas nos domingos, mas honrado nos detalhes da vida. É nesse lugar que a vida começa a ser transformada por completo. Hoje Deus te chama para uma reorganização espiritual, não para te condenar, mas para te alinhar, porque tudo flui melhor quando a prioridade está correta. Quando Deus está em primeiro lugar, o que precisa ficar, permanece. O que precisa sair, sai. O que precisa amadurecer, amadurece. O que precisa nascer, nasce. Se essa palavra está falando direto com o seu coração, escreve nos comentários esta frase como uma declaração de decisão espiritual. Deus, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida. Escreve isso com consciência e fé, porque decisões espirituais sinceras abrem portas que nenhum esforço humano consegue abrir. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, algo começa a ser reorganizado de forma profunda dentro de você. Não é imediato, não é barulhento, mas é real. Você começa a perceber que muitas das suas ansiedades não vinham da falta de fé, mas da tentativa constante de controlar tudo sozinho. Colocar Deus no centro não elimina responsabilidades, mas redefine quem governa cada decisão. E isso traz alívio. Um alívio que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não caminha mais sozinho. Existe um confronto silencioso nesse processo, porque colocar Deus em primeiro lugar significa, inevitavelmente, tirar outras coisas do trono. Orgulho, pressa, medo, necessidade de aprovação, desejo de controle. Tudo isso precisa ceder espaço. E nada disso sai sem resistência. A carne luta, o ego argumenta, a mente cria justificativas. Mas o Espírito sabe que enquanto Deus não for prioridade, a vida sempre vai parecer pesada demais. Você começa a entender que Deus não quer apenas um espaço na sua agenda, Ele quer governar suas escolhas. Quer participar das decisões simples e das complexas, quer ser consultado antes, não apenas comunicado depois. E essa mudança de postura altera completamente a forma como você vive. Você passa a perguntar menos o que eu quero e mais o que Deus espera de mim neste momento. E essa pergunta muda destinos. Muitas vezes você pediu para Deus transformar sua vida, mas sem permitir que Ele transformasse sua forma de decidir. Quis resultados novos, mantendo prioridades antigas. Mas Deus não trabalha assim. Transformação completa começa quando a raiz é ajustada. E a raiz da vida é a prioridade. Aquilo que ocupa o primeiro lugar define o rumo de tudo o que vem depois. A Bíblia declara: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Reconhecer não é apenas acreditar, é incluir Deus em cada passo. É admitir que você não tem todas as respostas, mas confia em quem tem. Quando você reconhece Deus em todos os caminhos, até os caminhos difíceis passam a ter sentido. Colocar Deus em primeiro lugar também revela algo importante. Nem tudo que parece urgente é realmente importante. Você começa a discernir melhor onde investir seu tempo, sua energia, sua atenção. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a esperar sem ansiedade. Aprende a confiar, sem precisar de sinais o tempo todo. Isso não te torna passivo, te torna alinhado. Talvez você esteja vivendo um tempo de cansaço emocional. Muito esforço, pouca paz, muitas tarefas, pouco descanso interior. Isso acontece quando a vida gira em torno de obrigações, não de propósito. Quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a ordenar o restante.
Não significa que você fará menos coisas, significa que fará as coisas certas, no tempo certo, com o coração certo. Existe uma paz que só nasce quando a prioridade está correta. Uma paz que não depende de resultados imediatos. Uma paz que permanece mesmo quando o cenário externo ainda não mudou. Essa paz é fruto de confiança. Confiança de que Deus vê o que você não vê. Trabalha no que você não alcança e prepara o que você ainda não entende. A Bíblia diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Salmos 37, 23. Quando Deus está em primeiro lugar, seus passos se tornam firmes. Não porque você nunca vai errar, mas porque mesmo quando erra, existe direção para ajustar. Existe correção com amor, existe crescimento com propósito. Você começa a perceber que muitas portas se fecham quando Deus assume o controle. E isso, no início, pode assustar. Mas portas fechadas por Deus são livramentos disfarçados. Caminhos interrompidos são proteções invisíveis. Pessoas que se afastam abrem espaço para conexões alinhadas. Deus não tira por maldade, Ele ajusta por cuidado. Colocar Deus em primeiro lugar também exige constância. Não é uma decisão emocional tomada em um dia específico. É uma escolha diária. É acordar e decidir honrar a Deus nas atitudes, nas palavras, nas escolhas. É alinhar a vida prática com a fé que você professa. Porque fé que não influencia decisões não transforma a realidade. Se essa palavra está te ajudando a reorganizar prioridades, se você sente que Deus está te chamando para uma vida mais alinhada, mais firme, mais consciente, caminha com a gente. Se inscreva aqui no canal e permanece nesse ambiente onde a fé não é tratada como algo superficial, mas como fundamento para uma vida transformada. Aqui, a prioridade é crescer com Deus no centro, sem atalhos e sem máscaras. Deus não te chama para uma vida perfeita, te chama para uma vida alinhada. E quando o alinhamento acontece, a transformação se torna inevitável. Não porque você fez tudo certo, mas porque colocou quem sabe tudo no lugar certo. Colocar Deus em primeiro lugar não muda apenas a ordem das prioridades, muda a forma como você enxerga cada detalhe da vida. Aos poucos, você começa a perceber que aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo poder. Pensamentos acelerados perdem força. Ansiedades antigas começam a ser confrontadas pela confiança. Medos que te paralisavam passam a ser enfrentados com fé. Não porque você se tornou mais forte sozinho, mas porque decidiu não caminhar mais sem direção espiritual. Existe um engano comum que precisa ser quebrado. Achar que colocar Deus em primeiro lugar é perder liberdade. Na verdade, é exatamente o contrário. A verdadeira liberdade nasce quando você deixa de ser escravo das próprias vontades desordenadas. Quando Deus governa, Ele não aprisiona, Ele organiza, Ele não limita, Ele direciona, Ele não diminui, Ele fortalece. A vida começa a fluir quando sai do caos e entra no propósito. Você começa a notar que muitas decisões erradas do passado não nasceram da maldade, mas da ausência de direção. Você escolheu no impulso, reagiu pela emoção, decidiu pela pressa, e isso gerou consequências. Mas Deus não te traz essa consciência para te acusar, e sim para te libertar, porque consciência gera mudança, e mudança gera transformação real. Quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a ajustar sua visão. Você passa a enxergar além do imediato. Aprende a pensar no impacto das escolhas, não apenas no alívio momentâneo. Aprende a valorizar o que constrói, não apenas o que satisfaz. Esse ajuste de visão é um dos maiores milagres que Deus opera no ser humano, porque quando a visão muda, o caminho muda junto. A Bíblia declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Temor não é medo, é reverência,
É reconhecer que Deus sabe mais, vê mais e entende mais do que você. Quando essa reverência governa suas decisões, a sabedoria começa a se manifestar. Você não se torna infalível, mas se torna ensinável. E pessoas ensináveis crescem. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa escolher entre agradar pessoas ou agradar a Deus, entre manter aparências ou viver alinhado, entre conforto e convicção. Colocar Deus em primeiro lugar sempre vai te levar a escolher convicção. E isso, muitas vezes, custa caro, custa aceitação, custa aplausos, custa relacionamentos superficiais. Mas o que você ganha em troca é paz, clareza e propósito. Você começa a entender que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Algumas foram abertas pela pressa, outras pela carência, outras pelo orgulho. Quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a fechar portas que pareciam oportunidades, mas eram armadilhas. E mesmo que isso doa no início, depois você entende que foi livramento. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você lida com o tempo. Você para de viver sempre atrasado espiritualmente, correndo atrás de tudo e todos. Aprende a esperar. Aprende a respeitar processos. Aprende a confiar no tempo certo. O tempo de Deus não gera ansiedade, gera maturidade. Ele não trabalha com urgência humana, trabalha com precisão divina. A Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando Deus está no centro, você aprende a discernir os tempos. Aprende quando avançar e quando recuar, quando falar e quando se calar, quando insistir e quando soltar. Esse discernimento te livra de desgastes desnecessários e te preserva para o que realmente importa. Você começa a perceber que colocar Deus em primeiro lugar também transforma sua forma de amar. Você passa a amar com mais responsabilidade, menos dependência, com mais verdade, menos expectativa irreal. Você entende que ninguém pode ocupar o lugar que pertence a Deus. E quando isso fica claro, relacionamentos se tornam mais saudáveis, mais leves, mais verdadeiros. Talvez você esteja enfrentando resistência interna para viver tudo isso. Uma parte de você quer controle, quer garantias, quer segurança visível. Mas a fé verdadeira exige entrega. Não uma entrega cega, mas confiante. Uma entrega consciente de que Deus é bom, mesmo quando o caminho não é fácil. E essa confiança é construída quando você escolhe Deus como prioridade todos os dias, não apenas nos momentos de crise. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que sua vida ficará perfeita. Significa que ela ficará alinhada. E alinhamento gera transformação contínua. Você vai errar menos, ajustar mais rápido, aprender com profundidade. Vai cair menos vezes nos mesmos buracos. Vai reconhecer alertas antes que a dor chegue. Isso é cuidado divino em ação. Continue permitindo que Deus governe. Continue ajustando prioridades. Continue escolhendo o que edifica, mesmo quando o que distrai parece mais atraente. Porque toda vida que coloca Deus no centro, cedo ou tarde, experimenta uma transformação que não é superficial, é completa. Colocar Deus em primeiro lugar inevitavelmente leva você a um ponto de confronto interno. Não um confronto barulhento, mas profundo. É quando você começa a perceber que muitas decisões que antes pareciam normais estavam, na verdade, desalinhadas. Não eram pecados escancarados, mas prioridades silenciosamente erradas. Coisas boas ocupando o lugar do essencial. E Deus não disputa espaço. Ele governa quando é colocado no centro. Esse confronto dói, porque mexe com hábitos antigos, com zonas de conforto, com rotinas que você construiu para se proteger. Você percebe que dizer Deus é primeiro exige mais do que palavras, exige escolhas práticas.
Exige reorganizar agendas, rever compromissos, ajustar relacionamentos, redefinir limites. Exige coragem para admitir que algumas coisas precisam mudar de lugar para que a vida volte a fluir. Você começa a entender que muitas das suas frustrações não nasceram da ausência de Deus, mas da tentativa de conduzir a vida sem consultá-lo. Decisões tomadas no impulso, alianças feitas pela carência, caminhos escolhidos pela pressa. Tudo isso cobra um preço com o tempo. Mas quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a ensinar você a decidir com sabedoria, não com desespero. A Bíblia declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse versículo não anula sua inteligência, mas confronta sua autossuficiência. Deus não quer que você pare de pensar, Ele quer que você pare de decidir sozinho. Porque quando você confia apenas no próprio entendimento, você vê pouco, Deus vê o todo. Colocar Deus em primeiro lugar também revela algo importante. Nem tudo que você consegue sustentar merece ser sustentado. Existem pesos que você carrega apenas por hábito, culpa que você mantém por achar que merece, responsabilidades que nunca foram suas. Quando Deus assume o centro, Ele começa a tirar esses fardos. E você percebe que estava cansado, não por trabalhar demais, mas por carregar o que não era seu. Você começa a aprender a discernir o que vem de Deus e o que vem da pressão externa. Nem toda expectativa colocada sobre você precisa ser atendida. Nem toda demanda precisa ser aceita. Nem toda urgência é prioridade. Quando Deus governa, você aprende a escolher com paz. E escolher com paz é um sinal claro de alinhamento espiritual. Talvez você esteja em um momento de transição. Nada está exatamente como antes, mas ainda não está como você espera. Esse lugar intermediário costuma gerar insegurança. Mas quando Deus está em primeiro lugar, até o meio do caminho se torna lugar de aprendizado. Você aprende a confiar mesmo sem ver tudo definido. Aprende a obedecer mesmo sem entender todos os detalhes. Aprende a descansar mesmo enquanto caminha. A Bíblia diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Planejar não é errado. Errado é planejar sem entregar. Quando você planeja com Deus no centro, seus planos se tornam flexíveis à vontade dele. E isso não te enfraquece, te protege, porque Deus ajusta rotas antes que você chegue ao lugar errado. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você lida com erros. Você não se esconde mais, não se condena excessivamente, não foge. Você aprende a reconhecer, ajustar e continuar. Porque quando Deus governa, o erro não define o fim, se torna parte do aprendizado. A graça não te autoriza a errar, mas te capacita a levantar. Você começa a perceber que a vida espiritual alinhada não é pesada. Pesada é a vida desorganizada, vivida sem direção clara. Quando Deus ocupa o centro, mesmo as responsabilidades se tornam mais leves, porque você entende o propósito por trás delas. Nada é em vão, nada é aleatório, tudo coopera para formar algo maior. Existe um amadurecimento que só nasce quando você para de correr atrás de tudo e começa a caminhar com Deus. Você aprende a respeitar limites, aprende a cuidar da alma, aprende a ouvir antes de agir, aprende a esperar sem ansiedade. Esse tipo de maturidade não chama a atenção no início, mas sustenta uma vida inteira. Colocar Deus em primeiro lugar não elimina desafios, mas muda a forma como você os atravessa. Você não entra mais em batalhas desnecessárias. Não se desgasta com o que não vale a pena. Não se perde tentando agradar a todos. Você passa a viver com foco, direção e propósito. Continue permitindo que Deus ajuste. Continue abrindo mão do controle excessivo. Continue escolhendo a obediência acima da conveniência.
porque toda vida que coloca Deus no centro passa por ajustes, mas também experimenta uma transformação sólida, profunda e duradoura. Quando Deus é colocado em primeiro lugar, algo começa a acontecer no nível mais profundo da alma. Você para de lutar contra o que não pode controlar e começa a cooperar com o que Deus está construindo. Essa mudança é sutil, mas poderosa. Você já não reage com o mesmo desespero diante das incertezas. Já não se quebra com a mesma facilidade diante das frustrações. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o fundamento ficou mais firme. Existe um descanso que só chega quando Deus governa. Não é o descanso de quem não tem problemas, é o descanso de quem sabe em quem confiou. Você aprende que nem tudo precisa ser resolvido agora, que nem toda resposta precisa chegar hoje, que nem todo conflito exige reação imediata. Esse discernimento nasce quando a prioridade está correta. Antes, você corria atrás de tudo. Agora, você caminha com direção. Colocar Deus em primeiro lugar também revela algo importante sobre sua fé. Ela deixa de ser apenas teórica e passa a ser prática. Você começa a aplicar princípios bíblicos nas decisões diárias, não apenas nas grandes escolhas, mas nos detalhes, na forma de falar, na forma de reagir, na forma de tratar pessoas, na forma de lidar com dinheiro, tempo e emoções. Isso é fé viva, fé que influencia comportamento. A Bíblia declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Quando a palavra se torna prioridade, ela começa a iluminar passos que antes você dava no escuro. Você deixa de tropeçar tanto, não porque o caminho ficou simples, mas porque agora existe luz suficiente para avançar com segurança. Você começa a perceber que colocar Deus em primeiro lugar também muda sua relação com o passado. Culpa excessiva perde força. Feridas começam a cicatrizar. Erros antigos deixam de definir sua identidade. Não porque você ignora o passado, mas porque agora ele está submetido à graça. Deus não apaga sua história, ele a redime, e isso liberta você do peso de tentar compensar o que já passou. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando provar algo, para pessoas, para si mesmo, para o mundo. Quando Deus assume o centro, essa necessidade começa a desaparecer. Você entende que não precisa mais viver para a aprovação externa, porque já encontrou aceitação no céu. Isso muda a forma como você se posiciona. Você fala com mais verdade, age com mais coerência, decide com mais paz. Colocar Deus em primeiro lugar também fortalece sua capacidade de permanecer fiel em tempos difíceis. Você aprende que a fidelidade não depende de resultados imediatos, depende de convicção, depende de saber que obedecer a Deus nunca é perda, mesmo quando parece custar caro no momento. Essa fidelidade constrói algo dentro de você que nenhuma circunstância consegue destruir. A Bíblia diz: o Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Lamentações 3:24. Quando Deus se torna sua porção, você deixa de depender tanto do que acontece ao redor. Sua esperança não oscila conforme o cenário. Ela permanece ancorada em quem Deus é, e essa esperança sustenta você quando tudo parece instável. Você começa a perceber que algumas bênçãos só chegam depois que Deus ocupa o primeiro lugar. Não porque ele seja controlador, mas porque ele é cuidadoso. Existem coisas que você pediu no passado que, se tivessem chegado antes do alinhamento, teriam se tornado peso. Agora, com maturidade, você está mais preparado para sustentar o que vem. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você lida com pessoas. Você se torna menos reativo, mais compreensivo, mais firme nos limites. Aprende a amar sem se perder, a ajudar sem se anular, a servir sem criar dependência. Isso é fruto de uma vida alinhada com o céu. Deus te ensina a amar com sabedoria.
Talvez você esteja em um tempo em que nada parece extraordinário. Dias comuns, rotinas repetidas, poucos sinais visíveis de mudança. Mas não despreze esse tempo. É no ordinário que Deus consolida fundamentos. É no simples que Ele fortalece convicções. Quem é fiel no cotidiano está sendo preparado para sustentar o extraordinário. Quando Deus está em primeiro lugar, você começa a perceber que a transformação não acontece apenas em grandes eventos, mas em pequenas escolhas feitas com constância. Uma palavra evitada, uma atitude corrigida, um pensamento alinhado, uma decisão tomada com oração. Tudo isso, somado ao longo do tempo, transforma uma vida inteira. Com o tempo, quando Deus permanece em primeiro lugar, você começa a perceber que sua vida ganha uma estabilidade que antes não existia. Não é ausência de problemas, é firmeza interior. As circunstâncias até tentam balançar você, mas já não conseguem te arrancar do lugar com a mesma facilidade. Existe algo diferente sustentando seus passos. É como se a alma finalmente tivesse encontrado um eixo. E encontrou. Esse eixo é Deus no centro. Você percebe que decisões que antes geravam confusão agora produzem paz, mesmo quando são difíceis. Isso acontece porque paz não é sinônimo de facilidade, é sinal de alinhamento. Quando você escolhe o que honra a Deus, mesmo que doa, o coração descansa, porque sabe que está no caminho certo. Essa consciência é um dos maiores presentes de uma vida alinhada com o céu. Colocar Deus em primeiro lugar também muda a forma como você reage às perdas. Antes, toda perda parecia o fim. Hoje, você entende que algumas perdas são livramentos, outras são ajustes, outras são sementes que precisam morrer para algo novo nascer. Você não entende tudo no momento, mas confia, e confiar muda tudo, porque a confiança impede o desespero de governar suas emoções. A Bíblia declara: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Deuteronômio 31:8. Quando Deus está em primeiro lugar, você não caminha na frente tentando abrir caminho sozinho. Você segue quem já foi adiante, e isso muda a forma como você enfrenta o desconhecido. O medo perde espaço, a fé ganha voz. Você começa a perceber que muitas das batalhas que antes pareciam gigantes hoje são encaradas com sobriedade. Não porque você ficou mais forte em si mesmo, mas porque aprendeu a não lutar sozinho. Você ora antes de reagir, busca direção antes de decidir, espera antes de agir. Isso não te torna lento, te torna estratégico espiritualmente. Colocar Deus em primeiro lugar também traz clareza sobre limites. Você aprende a respeitar o tempo de descanso, o silêncio necessário, o cuidado com a alma. Para de se cobrar além do que Deus cobra. Para de carregar expectativas que Ele nunca colocou sobre você. Esse ajuste traz saúde emocional e espiritual. Deus não te chama para viver esgotado, te chama para viver equilibrado. A Bíblia diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Essa segurança não vem da ausência de riscos, mas da presença de Deus governando. Quando Ele está no centro, até o descanso se torna mais profundo, porque o coração não está mais em guerra constante. Você começa a perceber que sua fé se torna mais sólida e menos barulhenta. Você não precisa mais provar que crê, você simplesmente vive de acordo com essa fé. As pessoas notam não pelo discurso, mas pelo comportamento, pela forma como você lida com pressão, pela maneira como atravessa crises, pela serenidade em meio a decisões difíceis. Isso é fruto de uma vida alinhada. Colocar Deus em primeiro lugar também muda sua relação com o futuro. Você deixa de viver ansioso pelo que ainda não aconteceu. Aprende a construir o hoje com fidelidade, porque entende que o futuro não é fruto de ansiedade, mas de obediência acumulada. Cada decisão certa hoje prepara o amanhã, e Deus honra quem vive assim.
Talvez você esteja em um tempo em que precisa escolher confiar mais do que entender. Algumas respostas não virão agora. Alguns caminhos ainda estão sendo preparados. Mas quando Deus está no centro, você não precisa de todas as explicações para continuar. Você segue porque confia em quem conduz. E isso te mantém firme mesmo quando a visão ainda é limitada. Colocar Deus em primeiro lugar também faz com que você desenvolva uma sensibilidade maior à voz dele. Você começa a perceber alertas internos, direções sutis, convicções claras. Deus fala, mas só ouve quem diminui o barulho. Quando ele é prioridade, o ruído diminui e a direção se torna mais clara. Mas a Bíblia declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Seguir implica confiança, implica abrir mão do controle absoluto, implica caminhar mesmo sem ver tudo. Mas quem segue a voz de Deus nunca caminha perdido. Você pode não perceber, mas sua vida está sendo transformada em camadas. Por dentro primeiro, depois por fora. Deus trabalha assim. Ele ajusta o interior para sustentar o exterior. Ele fortalece a base para depois ampliar a estrutura. E esse processo, embora silencioso, é seguro. Chega um momento em que você percebe que a transformação não foi um evento isolado, mas um processo contínuo que começou no dia em que Deus voltou a ocupar o primeiro lugar. Você olha para trás e entende que não foi força própria, nem inteligência humana, nem esforço excessivo que mudou sua vida. Foi alinhamento, foi decisão, foi obediência diária, foi escolher Deus quando seria mais fácil escolher a si mesmo. Você entende que a verdadeira transformação nunca começa fora. Ela nasce dentro, quando o coração muda de governo. Quando Deus assume o centro, tudo começa a encontrar seu lugar. Emoções desorganizadas passam a ser tratadas com maturidade. Decisões impulsivas dão lugar a escolhas conscientes. Relacionamentos confusos começam a ser filtrados. Caminhos que não levam a lugar algum são abandonados. E aos poucos, a vida ganha coerência. Você percebe que Deus não transformou apenas o que você fazia, Ele transformou quem você é. Sua identidade foi sendo ajustada. Você deixou de viver como alguém que reage a tudo e passou a viver como alguém que discerne. Deixou de correr atrás de validação e passou a caminhar com convicção. Deixou de depender de aplausos e passou a depender da presença de Deus. Isso muda tudo. A Bíblia declara: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Esse novo não surge de uma decisão emocional momentânea, surge de uma entrega contínua. Dia após dia, você escolheu honrar a Deus nas pequenas coisas. E as pequenas coisas, somadas, transformaram a vida inteira. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Algumas áreas já mudaram visivelmente, outras ainda estão em construção. Mas agora você entende algo fundamental. Deus não se atrasa. Ele trabalha no tempo certo, do jeito certo, para formar algo sólido. O que vem depois desse alinhamento não é frágil, não é superficial, não é temporário, é duradouro. Você percebe que muitas dores do passado agora fazem sentido. Não porque foram boas, mas porque produziram maturidade. Você aprendeu a confiar quando não entendia. Aprendeu a esperar quando queria correr. Aprendeu a obedecer quando queria desistir. E tudo isso foi possível porque Deus estava no centro, governando mesmo quando você não percebia. Existe uma paz diferente agora. Não uma paz baseada em circunstâncias perfeitas, mas uma paz que permanece mesmo quando a vida ainda está em movimento. Você sabe em quem confiou, sabe quem dirige seus passos, sabe que não está sozinho. E essa certeza sustenta você em qualquer cenário.
Você também entende que colocar Deus em primeiro lugar não foi uma decisão pontual, foi um estilo de vida. Todos os dias você precisa reafirmar essa prioridade. Todos os dias você escolhe honrar a Deus nas palavras, nas atitudes, nas decisões. E essa escolha diária mantém a transformação viva. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Servir não é apenas falar, é viver. É permitir que Deus governe não apenas momentos espirituais, mas a vida inteira. Quando isso acontece, o testemunho se torna natural. As pessoas percebem, não pelo discurso, mas pelo fruto. Talvez alguém esteja observando sua mudança em silêncio. Talvez sua decisão esteja inspirando alguém que você nem imagina. Porque quando Deus transforma uma vida, Ele nunca faz isso apenas por aquela pessoa. Existe sempre um alcance maior. Sua fidelidade pode ser a resposta de oração de alguém próximo. Antes de sair, se inscreve e permanece caminhando com a gente. Aqui, a fé não é tratada como emoção passageira, mas como fundamento para uma vida transformada. E escreve aqui nos comentários o que essa palavra falou com você. Em que área você decidiu colocar Deus novamente em primeiro lugar? Que ajuste você sente que precisa fazer a partir de hoje? Sua história pode ser o empurrão que alguém precisa para reorganizar a própria vida. Deus continua no controle. Quando Ele é o primeiro, o resto encontra o lugar certo. E a transformação se torna completa.